No episódio de hoje, eu vou te explicar como que você identifica um cliente difícil, um possível cliente difícil, um possível cliente que venha a ser um problema, antes de você fechar contrato com ele. Antes de começar a te dar as dicas, os sinais vermelhos, as bandeiras vermelhas, enfim, em inglês o pessoal gosta de falar red flag, né? Por isso que eu falo bandeira vermelha. Esses são sinais, assim, coisas que podem te ajudar, te dar pistas de que aquela possível pessoa é um problema. Eu gostaria de avisar que eu não estou aqui para falar mal de cliente. Esse não é o tipo de coisa que eu compactuo, então eu não quero ninguém nos comentários falando mal de cliente. A ideia desse vídeo aqui é te ajudar a identificar pessoas nas quais você e ela não seria uma combinação boa para trabalhar junto. Porque pode ser que a pessoa que é difícil para você não seja para outra. Pode ser que ela consiga trabalhar tranquilamente com outra pessoa, mas com você ela é o cliente difícil, entendeu? Por isso que eu tô falando difícil entre aspas. Então a minha primeira dica que você pode observar é o cliente ele é meio confuso. Lembrando que eu tô falando aqui de potenciais clientes, tá? Eu vou falar cliente o tempo todo, mas a ideia é que essa pessoa que tá falando com você ainda não é o seu cliente de fato. Ela ainda não fechou o contrato com você. Você vai observar essas coisas nas primeiras conversas que você vai ter com ela. Então, a primeira dica é o cliente ele é meio confuso, assim. Ele não sabe explicar muito bem o que ele quer. Você pergunta, ele não consegue desenvolver. É como se ele chegasse para você com uma ideia que nem ele mesmo pensou direito sobre ela. Nem ele mesmo amadureceu essa ideia. Então, qual é o problema de um cliente como esse? Você não consegue identificar qual é o problema dele, você não consegue diagnosticar qual é o problema que você vai resolver. E por isso, se você fechar contrato com ele, muito possivelmente você vai ter problemas sérios. Porque tudo que você fizer vai estar errado, porque não vai estar resolvendo nada, porque você não sabe o que você tem que resolver. Então, cuidado com pessoas que são muito confusas, que não sabem muito bem o que elas querem. E aí, o que é que geralmente você pode fazer para tentar corrigir essa questão? Você pode oferecer uma consultoria para ajudar ela a ter mais clareza. E aí, se ela topar fazer essa consultoria, você faz. E só depois dessa consultoria, você fecha o negócio com ela. Geralmente, eu falo pra pessoa ir procurar outra pessoa pra trabalhar com ela, entendeu? Eu falo que eu não tô com disponibilidade de agenda, enfim. E aí, você dispensa essa pessoa, porque tenha certeza. Você vai estar ocupando a sua agenda ali com uma pessoa confusa que vai tomar todo o seu tempo, quando você poderia fechar o negócio com a outra pessoa que realmente é a combinação correta pra trabalhar com você. Assim, o segundo sinal vermelho é o cliente não responde nem mensagem, nem e-mail, não responde nada. Mas é o seguinte, é assim que acontece. Ele chega pra você pra falar com você e ele vai respondendo. Ele vai te respondendo, ele vai falando. Quando você começa a fazer muitas perguntas, você começa a querer talvez marcar uma reunião, alguma coisa assim mais aprofundada, ele dá a sumida, ele vira um fantasma. Porque esse tipo de cliente é o cliente que não tem muito compromisso. Então, enquanto você estava ali conversando com ele de maneira superficial, ele estava te respondendo. Mas quando ele viu que o negócio ia ficando mais sério, que você ia precisar marcar uma reunião, que você ia precisar fazer mais perguntas importantes para você entender qual é o problema dele, ele some, porque é uma pessoa que não tem compromisso. Então, se essa pessoa não te responde nem antes, quando ela tá para fechar um negócio contigo, pode ter certeza que ela vai te deixar no vácuo 1000 vezes se você fechar um negócio com ela. Isso se você conseguir, né? Porque quando ela não responde nem para fechar o contrato, nem para pagar, nem para fazer nada. Então, se porventura você conseguir fechar um negócio com uma pessoa dessa, pode ter certeza que você vai ter dor de cabeça, porque ela não vai te responder nem e-mail, nem WhatsApp. Vai ser terrível. E eu falo isso por experiência própria. O meu ponto 3 é o cliente pede para você refazer orçamento toda hora. Tipo assim, uma coisa é o cliente pedir 1 ou 2 vezes para você ajustar o orçamento. Por exemplo, se eu trabalho com pacote, é normal que o cliente peça um orçamento personalizado, caso um dos pacotes que eu trabalho não se encaixa naquilo que ele quer. Agora, aquele cliente que fica o tempo inteiro pedindo, tira isso, coloca isso, quanto que fica com isso, quanto que fica sem isso, e vai e volta, e vai e volta, e o negócio vai e volta mais de 10 vezes, tenha certeza
que o cachorro do vizinho vai te atrapalhar. Tenha certeza que esse cliente vai te dar problema. E se ele faz isso com o teu orçamento, imagina o que ele não vai fazer com as alterações, os ajustes de design. Vai ser muito pior. Então, fica de olho nesses clientes que ficam pedindo para ajustar o orçamento toda hora. Sinal vermelho número 4, o cliente fica pedindo desconto. Sim, eu, Daniela, enxergo um cliente que pede desconto como um problema. Uma coisa é um cliente que quer pagar tudo à vista e fala, se eu pagar 5 mil reais à vista, tem algum desconto? É aquele costume do brasileiro de pedir desconto. Beleza, perguntou, eu falo que não tem, o cliente fala, beleza, eu vou pagar, acabou, fechou. Mas aquele cliente que você fala que não tem desconto, mas o cliente fica lá, mas e se fizer desse jeito tem desconto? Se tirar isso tem desconto? Gente, hoje tá difícil com esse cachorro. Se tirar isso tem desconto, se fizer isso tem desconto. Esse cliente é problemático. Porque qual é o problema do cliente que fica pedindo desconto toda hora? Ele quer pagar barato e ele ainda é exigente. Então, se você der o desconto que ele quer, ele ainda vai ficar enchendo a tua paciência para fazer as coisas do jeito que ele quer. Cuidado com o cliente que fica pedindo desconto demais. Uma coisa é o cliente pedir uma vez porque ele já tem esse hábito, que é hábito do brasileiro. Outra coisa é você falar que você não dá o desconto, ou então que você fala que dá 5%, ele te pede 20%. Essas coisas não é uma coisa legal, já é um sinal vermelho para um cliente vir a ser um problema no futuro. Sinal vermelho número 5, quase que eu falo 4 e 5. Depois que você fecha o orçamento, né, fecha a proposta, tudo certinho, o cliente diz que vai fazer com você, ele começa a falar de outras coisas que não estão inclusas. Como se ele quisesse que você fizesse aquilo de graça para ele, entendeu? Depois que você já fechou tudo, tá tudo fechado o orçamento, você talvez já esteja até fazendo um contrato, ele vai lá e te manda uma mensagenzinha assim, mas eu queria fazer algo assim, não sei o quê. Como se dissesse assim, mas você não vai incluir isso no valor porque a gente já fechou, né? Então, cuidado com esse tipo de cliente. Ou você vai dizer para ele, né? Olha só, certo, se você quiser isso, eu incluo o valor. Você vai dizer que você vai incluir o valor, você vai dizer que você vai fazer um novo orçamento com os outros itens que precisar. Aí você já dá um corte nele, né? Se você já tiver, infelizmente, fechado com ele. Ou você já dispensa logo. Se você tiver podendo dispensar cliente, né? Você já pega e já dá o corte. Fala, olha, se ele disser assim, não, mas aí eu achei que você ia fazer de graça, porque a gente já fechou, né? Já tá tudo certo com esse valor aí. Aí você fala, olha, eu não trabalho dessa forma, infelizmente. Se você achou que, enfim, aí você conversa com o cliente da maneira, né? Como é que fala? Firme, porém não grosseira. E dispensa esse cliente, fala pra ele procurar outra pessoa, porque não é a maneira que você trabalha. Mas se por algum motivo você já tiver assinado o contrato, já tiver acontecido isso, você tem que se manter firme com esse tipo de pessoa. Senão, eles montam em cima de você e você vai começar a fazer coisa de graça para eles. Então, cuidado. Já tenta observar isso antes de fechar o contrato. Se tiver fechado o contrato, só depois você viu que é esse tipo de pessoa, você vai ter que agir de maneira firme para que ele não monte em cima de você. O sinal vermelho número 6 é o cliente demitiu o último design. E nisso, eu gostaria de falar que você precisa, e talvez você não consiga, ouvir os dois lados da história, porque cada pessoa conta aquilo que ela quer. Então, pode ser que ela demitiu o último designer porque o problema era com ela. Às vezes, ela era essa cliente que fazia tudo isso que eu tô falando aqui, e o último designer, às vezes, pediu demissão em vez dela ter demitido ele. Ele fala assim, não dá mais pra trabalhar com você dessa maneira, então vamos finalizar aqui, nossa parceria acabou. E aí ela tá dizendo por aí que é ela que demitiu o designer. Então não tem como você saber. Por isso que eu coloquei como bandeira vermelha. Porque você não tem como saber o que foi que aconteceu. Então já fica ligado, porque pode ser que a demissão não tenha sido culpa do designer, tenha sido culpa da pessoa. Ou culpa dos dois, enfim. Mas liga teu sinal vermelho para quando ela falar assim, eu tive problemas com o último designer. Você pode tentar cavar, tentar descobrir, mas é como eu falei, você nunca vai saber. Porque você nunca vai saber o outro lado da história, a não ser que você conheça o outro designer. Aí sim, entendeu? Você pode ir lá procurar, se for um amigo seu, alguém que você tem liberdade de perguntar. Você pode, o que aconteceu com você, com essa pessoa aqui? Porque eu ouvi o lado da história, queria ouvir o seu lado. E a partir daí você consegue tomar uma decisão em relação a isso. O sinal vermelho número 7 é a pessoa se recusa a assinar o contrato. Se você fala já no início, né, como eu recomendo vocês sempre falarem como é o processo de trabalho de vocês,
já na primeira conversa com o cliente, você fala que você trabalha com contrato, esse cliente fala: ah, mas precisa de contrato? Por que contrato? É só um trabalho de design, é só um serviço de design, não precisa de contrato. Já acende a tua sirene vermelha, que é problema. Porque se o cara não quer assinar um contrato, muito possivelmente, ele já tá pensando em agir de má fé. Porque ele sabe que o contrato é uma coisa jurídica que envolve obrigações, ele vai ter que cumprir algumas obrigações, você também vai cumprir as suas obrigações. Então, se ele tá fugindo de contrato, ele tá fugindo de compromisso. Cuidado. Por isso que eu sempre gostei de trabalhar com contrato, porque o contrato para mim já é uma peneira ali se o cliente é problema ou não. Todos os clientes que eu faço nunca reclamaram de contrato, mas se algum dia falasse assim: ah, precisa de contrato, tchau, meu filho, vai embora, vai cuidar da sua vida, porque eu sei o que é. Eu vi minha mãe a vida inteira fazer coisa com cliente sem contrato e se ferrar toda vez. Então, se o cliente não quiser assinar o contrato, cuidado. E a última dica, porém não é a última, porque tem muitas outras dicas que eu poderia dar, mas eu não quero que o vídeo fique longo, então se você quiser uma parte 2 desse vídeo, comenta aqui embaixo que eu faço. É a dica número 8, que é: o cliente tem um prazo irracional. É aquele famoso cliente do quero pra ontem. Sabe como é? O cliente te contrata hoje, é que é o serviço amanhã. Então, você tem que avaliar se vale a pena pra você passar por essa raiva, por esse estresse, porque geralmente esse tipo de cliente, eles não têm paciência de esperar, eles ficam mandando mensagem toda hora. Enfim, é tudo muito estressante quando você faz as coisas nesse tipo de prazo irracional. Por que eu tô te falando isso? Porque eu fiz muito isso quando eu comecei. Como eu falei, quando a gente começa, a gente pega todo tipo de trabalho que a gente vê. Eu não sabia identificar clientes problema, então eu já passei por algumas dessas situações que eu tô falando pra vocês aqui. E ficou bem a lição. Assim, né? Foi com o tempo que eu fui aprendendo a identificar essas coisas. Então, uma das coisas que é mais fácil de identificar é a do prazo. Então, o cliente vai chegar pra você e falar assim: ah, eu queria pra ontem. Ainda faz assim uma piadinha, né? E aí você tem que aprender a ser firme. E você fala qual é o seu prazo. Você fala assim: vamos supor que é uma arte pra cartão de visita, alguma coisa assim. Você consegue fazer em 1, 2 dias, não consegue? Mas você, pra treinar, já você disse pra esse cliente assim: eu entrego com 5 dias úteis, tá? 5 dias úteis, tem direito a uma rodada de ajustes, meu prazo é esse. Aí se o cliente disser assim: ah, não posso esperar, tô com muita pressa, beleza, então tudo bem, esse é o prazo que eu trabalho, a senhora pode procurar outra pessoa que consegue fazer mais rápido, mas a minha disponibilidade é essa. No geral, esses clientes assim meio malucos, assim, que realmente eles não têm outra opção, eles acabam quebrando aí quando você se mantém firme, ele fala que vai esperar aquele prazo. Ainda assim é um porre trabalhar com eles, porque como eles já estão na cabeça dele que eles estão com pressa, que eles queriam pra ontem, eles vão ficar te enchendo o saco te mandando mensagem. Então, aí você decide se você quer trabalhar com esse tipo de cliente ou não. Mas o jeito de quebrar eles é se manter firme e se impor o seu prazo, tá? O seu prazo é o que funciona, no caso não deles, porque o deles é irracional. Se o deles fosse, por exemplo, 2 semanas, aí você podia conversar com eles e entregar antes. Mas não é o caso, eles querem para o passado, né? Então, não tem como conversar com uma pessoa dessa. Então, você tem que avaliar se você quer realmente trabalhar sobre tanto estresse, tanta... Eu, Daniela, não gosto. Hoje eu já digo não para esse tipo de cliente, mas como eu falei no início, eu pegava muito, eu passei muita raiva. Todas as dicas que eu falei aqui podem te ajudar a se livrar de um problema ou pode te ajudar a lidar com alguns desses clientes, caso vocês estejam começando e não tenha como ficar descartando tudo. Mas eu te falo por experiência própria que eu acho que tem algumas dessas características que eu falei aqui que não vale a pena você pegar, nem se você estiver começando. Eu lembro que quando eu comecei, eu neguei um trabalho de R$2.000. Eu falei assim, cara, R$2.000 ia ser bom. Mas a mulher tinha quase todas as características que eu falei aqui. Então, você imagina, aquele R$2.000 ia me custar muito mais caro. Muito mais caro. Então, avalia se vale a pena. Fica ligado no próximo cliente que você vai atender para ver se ele demonstra alguma dessas coisas. Se você quiser a parte 2 desse vídeo, comenta aqui embaixo que ainda tem mais algumas dicas que eu posso te dar em relação a isso. Só não quis fazer esse daqui para não ficar tão longo o vídeo. E não se esquece de deixar o like para eu saber que esse tipo de conteúdo te ajuda. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando eu postar novos vídeos. E eu te vejo no próximo.
Bati no microfone, deve ter feito barulho. Eu te vejo no próximo Dani Explica.